Bom dia, continuação do capítulo 3. Como as pessoas crescem. É na fraqueza que meu poder é mais forte, segundo Coríntios 12:9. Fred venceu na vida pelo próprio esforço. É um homem muito culto, bem-sucedido e que se encontra em boa forma física. A maioria das pessoas acha que Fred é um homem realizado, o que é exatamente o que ele pensa a seu próprio respeito. Fred se considera capaz de resolver com sucesso praticamente qualquer situação e não consegue ver nenhum aspecto negativo em si mesmo. O controle é importante para Fred. Ele quer controlar o seu peso, suas emoções e dirigir o seu destino. Considera uma fraqueza não estar no domínio da situação. Para demonstrar que está no controle, Fred constantemente acrescenta realizações à sua vida. Sua conta bancária está crescendo e ele está subindo na empresa e estuda à noite para obter outro diploma. As coisas estão melhorando na vida de Fred, mas a sua capacidade de desfrutar essas coisas está diminuindo e ele se sente insatisfeito e muitas vezes angustiado. O controle que exerce e os bens que acumula não estão mais funcionando como antes. Fred ainda não compreendeu que as circunstâncias estão mudando, mas ele não. Aumentar não é o mesmo que crescer. A necessidade de atingir um bom desempenho tem origem na convicção inconsciente de Fred de que quanto mais, melhor. Ele nunca realmente parou para avaliar essa convicção, simplesmente tem vivido obedecendo a ela. Em cada ano em que ganhou mais dinheiro, conquistou mais diplomas ou superou os números do ano anterior, ele na verdade não cresceu nem um pouco. Simplesmente viveu segundo os mesmos princípios organizadores que determinaram sua vida no ano anterior. Apenas as quantidades e os detalhes das suas realizações foram diferentes. Ele continuou igual para realmente crescer. Fred teria que aprender algo novo a respeito de si mesmo, o que exigiria que admitisse para si e para os outros que ele não é uma pessoa completamente realizada. Mas isso é extremamente difícil para ele. Para que Fred crescesse espiritualmente, ele precisa aceitar que não pode fazer tudo sozinho. Para adquirir força espiritual, Fred teria que primeiro tomar contato com sua fraqueza. Teria que reconhecer que precisa da ajuda dos outros para entender as coisas a respeito de si mesmo e que não consegue ver. O que vai ajudar Fred a crescer é aprender a abrir-se para que os outros possam ensinar-lhe coisas a respeito dele. Fred sempre soube que só conseguimos o que queremos se pedimos, mas o que ele não sabe é como pedir. Jesus ensinou que o crescimento espiritual não é um objetivo que possamos alcançar sozinhos. Precisamos de Deus e dos outros. Esta necessidade não é um sinal de fraqueza, e sim o começo da força. Muitas pessoas preferiam acreditar que podem mudar por si mesmas, em vez de pedir aos outros que as ajudem. Esta atitude geralmente impede o crescimento delas. A verdade é que não podemos nos conhecer o suficiente sozinhos. Os princípios organizadores inconscientes que moldam nossa vida estão essencialmente fora do alcance da nossa percepção. Precisamos de outra pessoa que nos revele coisas a respeito que não conseguimos ver. Jesus queria nos mostrar que devemos pedir ajuda para poder crescer. Às vezes, a única coisa que atrapalha é achar que pedir é sinal de fraqueza. Princípio espiritual. Até mesmo aqueles que conseguem o que querem precisam pedir o que necessitam. Tema: os terapeutas e as lâmpadas. Quem tem ouvidos, ouça. Mateus 11:15. Conheço uma antiga piada que diz, abre aspas, quantos terapeutas são necessários para mudar uma lâmpada queimada? Nenhum. Ela precisa querer mudar. Fecha aspas. Embora seja preciso que os outros nos ajudem a crescer, também é necessário que tenhamos vontade de fazê-lo. É comum não querermos realmente crescer, porque isso significaria ter que examinar o que existe dentro de nós e tememos o que poderíamos ver.
Kathleen foi criada para manter tudo em segredo. Ninguém na escola deveria ter conhecimento do caos e da vergonha que reinavam no seu lar. Quando chegava em casa, ela nunca sabia se iria encontrar a mãe desmaiada no chão da cozinha ou que estado o pai estaria. Sem saber como lidar com o alcoolismo dos pais, ela simplesmente guardava tudo dentro de si. Após participar durante anos de um grupo de ajuda para filhos adultos de pais alcoólatras, Kathleen decidiu fazer terapia. Ela sabia que não era culpada pelo fato de sua autoestima ser tão baixa, mas sentia que seria culpa sua deixar as coisas como estavam. Embora Kathleen acreditava que tem medo de quase tudo, eu a considero corajosa. Para mim, ter coragem é saber que temos medo, mas mesmo assim escolher dizer sim à vida. O fato de Kathleen decidir fazer terapia foi exatamente isso. Ela tinha muito medo de falar sobre a infância. Era um pesadelo que não queria voltar a viver. No entanto, Kathleen tinha vontade de tomar decisões melhores para a sua vida e estava determinada a fazer com que a terapia a ajudasse nesse sentido. No início, sua pergunta, entre aspas, por que continua a fazer essas coisas, fecha aspas, continha um sentimento de autocensura, porque ela tinha vergonha das decisões erradas que tomara, mas logo a pergunta adquiriu um tom de curiosidade. Ela realmente queria saber a resposta. Por mais doloroso que fosse discutir os acontecimentos da infância que haviam moldado dramaticamente sua personalidade, Kathleen estava sempre disposta a examiná-los, na esperança de mudar. Hoje, Kathleen não é mais a pessoa tímida na qual estava se transformando. Ela é capaz de concentrar-se no trabalho, de relacionar-se abertamente com os outros e não se sente atraída como antes por pessoas problemáticas. Kathleen cresceu. Uma das principais razões pelas quais Kathleen está diferente é o fato de desejar entender de que maneira o seu passado difícil contribuiu para ela ser quem é hoje. Sua infância ainda lhe causa medo, mas ela não vai permitir que seus temores a impeçam de compreender o que precisa saber a respeito de si mesma. Não é a ausência de medo que faz com que Kathleen tenha coragem suficiente para crescer. É fundamentalmente a sua disposição de entender as coisas que sempre a assustaram. Jesus estabeleceu uma distinção entre as pessoas que estavam interessadas em mudar a própria vida e aquelas que não estavam. Ele disse, abre aspas, quem tem ouvidos, ouça, fecha aspas. Ele partia de um princípio de que todo mundo era capaz de mudar e oferecia às pessoas a oportunidade de crescer baseada exclusivamente na disposição de aceitá-la. O crescimento exige que estejamos prontos para ouvir a nós mesmos e dispostos a lidar com o que encontrarmos. Jesus ensinou que temos que ter coragem para crescer. É preciso querer. Princípio espiritual. A coragem não é a ausência do medo, e sim a presença da fé apesar do medo. Assim é. Gratidão.